O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo, sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. O Brasil hoje se alegra com a celebração da sua padroeira, nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Todos nós já sabemos muito bem os fatos acontecidos para que tivesse início essa celebração, quando a imagem de Nossa Senhora apareceu nas redes dos pescadores no Rio Paraíba, e depois de tanta oração, vindo a imagem, primeiro o corpo, depois a cabeça, e eles que estavam rezando para conseguirem apanhar peixes como exigência, depois de um tempo conseguiram grande quantidade de peixes. Nos fazem lembrar 2 momentos, quando os discípulos de Jesus trabalharam a noite inteira tentando apanhar peixes, e quando Jesus chegou, mandou que lançassem a rede do outro lado do barco. E eles disseram: "Trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas em atenção à tua palavra, nós vamos lançar a rede." E assim apanharam muito peixe. E aí, relacionado à celebração de hoje com Nossa Senhora, nós ouvimos no Evangelho, esse segundo texto que nos faz fazer esse paralelo, que aquela festa que houve em Caná da Galileia, no casamento, em que Jesus e seus discípulos estavam presentes, Maria estava lá. Maria, como mulher, todo mundo sabe que a mulher é mais atenciosa, mais minuciosa nos seus afazeres, sobretudo em casa, porque essa tradição da mulher ser a dona de casa, sabe prover melhor a casa do que o homem. Há exceções, é claro, né? E certamente ela, como mãe, estava preocupada com o atendimento naquela festa.
se você vai fazer uma festa de casamento de um filho, ou vai preparar o próprio casamento, e ali naquela festa em que os convidados estão comendo e bebendo, falta alguma coisa que é essencial. Você pensou em tudo, mas pode ser que os convidados tenham comido ou bebido mais, um ou outro convidado a mais de um lado de outro, e ali faz a diferença no consumo. Qual que é o aperto que a pessoa passa, e que nem sempre está próximo de um lugar que possa fornecer algo para complementar, ou as famílias dos noivos ou dos amigos moram longe. Fico imaginando o fracasso de uma festa desta. E como naquele casamento, o mais importante para a época era o vinho. O vinho que é o sinal, a bebida que causa alegria. Não pode nem exagerar hoje mesmo, que a alegria talvez passa também do limite, né? Mas, quando estavam na festa, Maria como mulher, como mãe, não só como convidada, possivelmente como amiga da família, possivelmente até estava ajudando nos afazeres da casa, ela percebe que o vinho está acabando e vai dizer a Jesus: eles não têm mais vinho. Jesus pergunta: mulher, que tenho isso com isso? Minha hora não chegou. Para nós é uma resposta mal educada, há uma falta de consideração que Jesus, mas para a época não, mulher. Era um nome nobre que se podia dar a uma mulher, uma pessoa do sexo feminino. Então ele poderia chamar de mãe, mas disse mulher, que era o nome mais nobre que se podia dar. Não chegou a minha hora, porque ainda não tinha feito nenhum milagre, tanto que no final fala: este é o primeiro dos sinais que Jesus realizou e foi em Caná da Galileia. São João no Evangelho não fala em milagres, ele fala em sinais. Tanto os outros milagres também ele fala em sinais. Esse foi o primeiro sinal que Jesus realizou. E como Maria não se contentou com essa palavra de Jesus, que ainda não tinha chegado a sua hora, não tinha começado a fazer os milagres, é a mãe que confia no filho, né? Ela sabe no potencial, do amor, da condição de fazer o bem. Ela não desanima, ela vai aos serventes e diz: fazei tudo o que ele mandar. Aí vem esse fato que Jesus mandou encher aquelas talhas de água. Vamos imaginar 6 talhas, cada uma contendo 100 litros de água. São 600 litros. Dá para embriagar uma meia dúzia de gente, né? E aí, transforma aquela quantidade de água em vinho, e quando é levado ao mestre-sala, ele vê vinho de ótima qualidade. É claro que Jesus o que faz, ele faz bem feito, né? Para fazer mal feito, não precisava de ele fazer. Ele não vai se equiparar por baixo. E como o mestre-sala, o chefe fala, todos servem o vinho bom primeiro. Depois que estão embriagados, qualquer um serve, já está bêbado mesmo. Quer dizer, palavra dele, né? E de muitos que bebem também vão dizer a mesma coisa, né? E aí, ele não sabia. Então nós vemos a ação de Jesus, que atende à necessidade dos noivos, ele que estava participando da festa, mas por intercessão da sua mãe, eles não têm mais vinho. E quantas vezes nós precisamos mostrar para Nossa Senhora, claro, ela lá diante de Deus certamente sabe muito da nossa vida. Como mãe, quantas graças nós percebemos que nós recebemos por intermédio de Maria. Claro, Maria não faz milagre. Se ela fizesse milagre, ela tinha transformado a água em vinho, teria feito outra coisa. Mas recorreu a quem faz. Ela recorreu a Jesus. Então ela recorre a Deus por nós com toda certeza. E quantas graças temos recebido nesse recorrer a Nossa Senhora,
e ela a Deus por nós. E que Maria, que sabe aproveitar da situação, foi pedir a Jesus. Imagina quantas vidas foram salvas nessa vida e para a vida eterna, com a proteção de Nossa Senhora. Nós ouvimos na primeira leitura a rainha Esther, rainha daquele povo que foi exilado, e o rei, ao estender o cetro para a rainha no sinal de que ela pudesse demonstrar o seu respeito, ele oferece, peça, ele encantado com a beleza da rainha Esther. Peço o que quiser, ainda que seja metade do meu reino. O que ela pediu? A proteção para o seu povo. É um símbolo, um sinal de Maria que pede proteção para nós. E aí, lá no Rio Paraíba, pede proteção para 3 pescadores que estariam salvando a sua vida, o seu trabalho ou a sua honra para poder apanhar peixes para o governador que iria visitar a cidade. E o quanto que Maria, então, certamente, ela faz por nós. Às vezes, nem tanto precisamos assegurar a nossa honra, mas precisamos assegurar a nossa vida, o nosso bem-estar físico, mental, da nossa alma, porque nós recorremos a ela fazendo, é claro, o que Jesus nos pede. Não é só esperar que os milagres caiam prontos do céu, sem nada ter feito. Aquela água não se transformou em vinho simplesmente no transformar. Precisou de alguém fazer alguma coisa que encher as talhas de água. Se não tivesse enchido, agora deve ter dado bastante trabalho, que não existia mangueira naquele tempo, água encanada. Então, com a vasilha, 100 litros em cada talha, 6. Quer dizer, precisou do trabalho. Precisou do sair de si mesmo. E às vezes nós queremos só rezar e querer que os milagres cheguem prontos e não fazemos a nossa parte. Mas que a gente continue a confiar, pedindo a Deus que nos ajude, que Ele transforme a nossa vida. Quando a gente vê uma transformação, nossa, minha vida mudou da água para o vinho. Coisa boa. Não é que a água seja ruim, que ela é essencial, mas naquele momento o vinho era mais essencial do que a água. E quantas vezes nós estamos no básico e Deus nos faz transformar a nossa vida. Que Maria não nos abandone, porque há essa frase: todos aqueles que recorreram a Maria, não se sabe de alguém que não tenha sido atendido. Claro que nós às vezes pedimos aquilo que está fora das nossas necessidades, e Deus sabe muito mais do que nós das nossas necessidades. Vamos pedir a Nossa Senhora que, como mãe, proteja o nosso Brasil. Olha que Brasil que estamos vivendo, que situação que nós enfrentamos. Cada vez que a gente vai ver preço, a gente assusta. E sendo que o rendimento assusta também, os salários, os pagamentos, e sempre aumentando. E aí aumentando o nível de pobreza, o número. E nós vemos que há muita gente passando por dificuldades, por necessidades. E quantos que certamente gostou da ideia. Vai para lá. E quantos que precisam recorrer a Nossa Senhora e precisam da ajuda, que se transforme a água em vinho, que transforme a nossa vida para o bem dos outros. Vamos pedir que cada dia nós tenhamos essa sensibilidade de viver melhor em nossa casa, em nosso Brasil, pedindo também por todas as crianças. Às vezes a gente fala assim: a criança é o futuro.
Quer dizer, é o presente. Se nós precisamos viver bem o futuro, precisamos viver bem o presente também. Vamos pedir por cada um, pelas pessoas doentes, por aqueles que estão com Covid, pelas famílias enlutadas, e assim nós sejamos cada vez mais fiéis à vontade de Deus. Façamos a nossa profissão de fé.